Olá pessoal, vamos então para a nossa última parte da aula de hoje. A gente passa a analisar a questão dos honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência, primeiro, o que são honorários sucumbenciais? Honorários sucumbenciais são os honorários devidos pela parte que perdeu a ação ao advogado da parte que ganhou esta ação, tá? Então, basicamente, né, é isso. Tudo bem? Os honorários advocatícios, eles não eram previstos na CLT. Existia apenas uma ou duas súmulas, se eu não me engano, que falava sobre a possibilidade de honorários de advocatício em caso de advogado de sindicato. Né? Agora, os honorários advocatícios de sucumbência, eles foram introduzidos na CLT por meio da Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Eles estão dispostos lá no artigo, os honorários advocatícios estão dispostos lá no artigo 791A da CLT. Tá? Uma coisa que é interessante a gente mencionar, que diferente do direito processual civil, os honorários advocatícios eles possuem um percentual de 5 a 15%, enquanto que na área civil ele possui um percentual de 10 a 20%. Beleza? Bom, mas vamos lá. O artigo 791A fala o seguinte: ao advogado, ainda que atue em causa própria, ou seja, ainda que eu, Danilo, interponha uma ação trabalhista contra um empregador meu, será devido os honorários de sucumbência para mim, se porventura eu ganhar a ação. Beleza? Serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 1º. Os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua empresa. Tranquilo? Então, o parágrafo 1º, o artigo 791A fala que tem honorários advocatícios, ainda que em causa própria, percentual mínimo de 5%, percentual máximo de 15%. Beleza? O parágrafo 2º do artigo 791A, ele fala as regras que o juiz deverá obedecer para fixar os honorários. E aí ele fala assim, ao fixar os honorários, o juiz observará o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ou seja, o juiz vai analisar esses 4 itens e aí ele vai arbitrar o valor que ele entende como justo a título de honorário de sucumbência. Percentual mínimo 5%, percentual máximo 15%. Então ele pode arbitrar 5%, 6%, 7%, 8% até 15% sobre o valor obtido, sobre o proveito obtido. Por quê? Vamos mais adiante. O artigo 791A, parágrafo 3º, fala assim, na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre honorários. O que isso quer dizer, Danilo? Vamos imaginar o seguinte: reclamante entra lá pedindo aí 6 itens, tá? Ok. A empresa, destes 6 itens, desses 6 direitos que ele pleiteia, a empresa é condenada a pagar 4 desses 6 itens, beleza? Então, como que vai funcionar? Em cima desses 4 itens, a empresa vai pagar o honorário de sucumbência para o advogado do reclamante. Tranquilo? Agora, e esses 2 itens que o reclamante perdeu? Ele vai pagar o honorário de sucumbência ao advogado da empresa, vedado a compensação. Então eu não posso falar assim, olha, os honorários que eu tenho que pagar, que você tem que pagar para o meu advogado é de 10 mil. Eu tenho que pagar para o seu advogado 8. Então você me paga só 2 e a gente desconta. Não, isso não é possível. É vedada a compensação. Então, em casos de sentença parcial, os honorários serão arbitrados de forma recíproca. Aquilo que você ganhou, o seu advogado vai receber a sucumbência em cima. Aquilo que você perdeu, você terá que pagar para o advogado da parte contrária. Beleza? Parágrafo 4º, ele fala o seguinte: vencido o beneficiário da justiça gratuita, ou seja, se porventura quem
tiver a justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Traduzindo, vamos imaginar, a pessoa que perdeu a ação tem a justiça gratuita. Ela vai precisar pagar honorários de sucumbência? Ela vai ser condenada em honorários de sucumbência. Tá? Normal. Se ela não tiver como pagar neste processo, o primeiro passo é procurar se ela tem crédito num processo diverso. Então ela tem uma empresa, ela perdeu o processo contra a empresa A, mas ela tem um dinheiro para receber da empresa B. Vai bloquear aquele dinheiro que ela tem que receber da empresa B para pagar os honorários advocatícios da empresa A, contra o processo da empresa A. Entenderam? Então, primeiro, se é da justiça gratuita, vou ler de novo. Desde que não tenha obtido em juízo, ainda em outro processo, ou seja, se não tiver como pagar neste processo, a primeira coisa que a gente vai verificar é: existe um outro processo que ela pode tirar o dinheiro e pagar? Não. Se não sim, bloqueia, transfere, paga. Se não, esta exigibilidade de pagamento será suspensa. Ou seja, o juiz vai condenar, mas vai suspender. Fala assim: olha, você está condenado, mas como você não tem dinheiro para pagar, tá? Esta concessão, este pagamento está suspenso. Você não está isento, você está suspenso, tá? E aí ele fala: poderão ser executados, ou seja, você vai ser cobrado novamente se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado do processo, o credor demonstrar que deixou de existir a insuficiência. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: eu perdi a ação, ok? Não tenho dinheiro para pagar os honorários de sucumbência. Suspende. Só que aí o advogado da outra parte fica de olho em mim e de repente eu apareço lá com um carro zero. Ou eu recebo, ele levanta lá que eu recebo uma indenização por dano moral contra um fato qualquer aí. Aí sim ele poderá me acionar judicialmente para pagar. Tudo bem? E ele tem o prazo de quanto? De 2 anos. Passados esses 2 anos, automaticamente deixa de ser exigível este crédito em favor em razão dos honorários de sucumbência. Beleza, pessoal? O parágrafo 5º fala só que são devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Tranquilo? Pessoal, por hoje é só, nossa aula é só sobre isso daí. Lembrando mais uma vez que eu estarei online durante todo o período das nossas aulas e eventuais dúvidas podem ser encaminhadas para mim via área do aluno, via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, do jeito que vocês quiserem. Eu estarei à disposição lá. Beleza? Fiquem com Deus, até mais.